Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, foi 1-0 para o Palmeiras, mas saiu muito barato. O placar moral era uns 8-0 talvez. O goleiro Marquezin evitou o que seria uma goleada histórica. Evitou o pior. O Verdão segue no páreo e o Grêmio, meu Deus do céu. Chega de Renato, né? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Palmeiras fez a sua parte, continua no encalço do Botafogo e vai que o Botafogo tropece contra o Cuiabá neste sábado. É muito difícil disso acontecer, né? O Botafogo joga em casa contra um dos piores times do campeonato e a tendência é que vença e siga mantendo os 6 pontos de distância. Tem um confronto direto entre os dois daqui a pouco, mas o Palmeiras, repito, fez a sua parte. Vem de uma sequência sem vitórias, né? Fortaleza, antes Bragantino, depois o próprio derby, né? Contra o Corinthians, perdendo por 2-0. Obviamente iria descontar no Grêmio. Eu já imaginava que isso fosse acontecer. Só não imaginava a postura covarde que obteve o Grêmio. Ah, Chico, mas se o Grêmio tivesse arrancado um empate, você não estaria falando isso. Não, eu estaria falando que por um milagre dos deuses do futebol, o Grêmio não teria tomado um gol. Por um milagre não, né? Por conta do trabalho do Augustin Marquezin. Mas ok, o Grêmio teria voltado com um ponto que seria fantástico, excelente, e veja a que ponto chegamos, né? O Grêmio, antes do jogo, eu já falava que o empate era goleada. Aliás, entre amigos eu já dizia, se perder por pouco, se perder de 1-0, comemora. Porque esse é o jogo que você bota lá no tiquinho, lá no tiquezinho lá da tabela como perdido. Claro que você precisa confirmar outros jogos, porque o Grêmio ainda não escapou matematicamente do rebaixamento. Não vai cair porque tem uma infinidade de times ruins, piores, e que provavelmente vão confirmar esse rebaixamento. O Grêmio vai ficar só nessa função melancólica de talvez classificar para uma Sul-Americana, ou talvez nem isso, mas de sobreviver até o final. É o que o Grêmio está fazendo. O Grêmio é um paciente moribundo que está apenas, me perdoem a comparação, é até infeliz, mas desligar os aparelhos. É isso que o Grêmio está vivendo nesse final de 2024, com um treinador desistente, sem nada para acrescentar no time, que continua jogando uma escalação completamente esdrúxula, sem meias. Ele coloca um time sem meias em campo, que é justamente para não ficar com a bola e, obviamente, por conta disso, ser atacado. Quando você vai enfrentar um Palmeiras, por maior dificuldades que o Palmeiras esteja, e o primeiro tempo terminou com a torcida vaiando, por conta da instabilidade, por conta da perda do título escorrendo pelas mãos, por conta de algo que só o futebol explica, que o Palmeiras ainda não estava vencendo ao final do primeiro tempo, e depois da perda para um rival, que você tinha a chance de empurrar para o rebaixamento e acabou perdendo o jogo, que também mostrou um cenário parecido, né? Um Palmeiras começando muito bem, mas numa escapada foi lá o Corinthians e fez o gol. O Grêmio teve as suas escapadas, mas não foi competente para sequer fazer um golzinho e gerar essa instabilidade no Palmeiras. Não, o Grêmio, quando chegava ao ataque, chegava muito de forma ocasional. Tanto que o resultado final do jogo, se você olhar o scout, são 35 finalizações contra 5 do Grêmio. E essas 5, assim, 2, tá? Com mais perigo. Uma é uma chegada no segundo tempo, não dá nem para dizer que é uma finalização, e outra no primeiro tempo, que realmente foi um lance perdido em que o Everton faz uma boa defesa. Ponto. De resto, o Marquezin, cara, eu não sei quantas defesas difíceis ele fez no jogo, mas é papo de 10-12. A gente está falando de um massacre como poucas vezes eu vi no futebol. O Palmeiras, ele criou tanto, mas tanto, e chance clara, chance que era assim, para empilhar gols. Fosse 10-0, não dava para reclamar, porque chegou de 35, gente. 35 finalizações. Isso é uma finalização a cada 2 minutos. A cada 2 minutos é uma bola no gol do Grêmio. Gente, isso é inaceitável. Isso é inadmissível. Isso é um time que se subjuga, que se coloca como pequeno, minúsculo, diante de um baita adversário, diante de um grande técnico, diante de um grande elenco, de um time que está disputando a ponta. Mas você se submeter a isso, cara, é de uma pequenez, é de uma covardia. E eu tô cansado do Grêmio covarde, de verdade. Eu tô cansado desse Grêmio modorrento, que se propõe a se defender, a sofrer, e vamos lá, vamos perder de pouco. Cara, que coisa minúscula que virou o Grêmio. Que coisa lamentável, sem meias,
com o Monsalvo e o Cristaldo no banco para deixar o Soteldo e o Edenilson. Quem é o Edenilson, gente? O Edenilson foi quem teve essa chance que eu falei no segundo tempo. O Edenilson não pode ser esse cara. Me desculpem. O Edenilson não existe vestir a camisa do Grêmio. O Grêmio não tem meias. Aí o Renato resolve mexer quando já tá 1-0, tira todo mundo e tira o Bright White, que era a única, e o Soteldo, que era o cara que puxava contra-ataque, para aí sim ele começar a ter um pouco mais a bola. Aí o Monsalvo entrou mal, claro. O moleque desde que chegou é o melhor jogador do time e não joga. Como é que ele vai ficar bem de cabeça para entrar e resolver um jogo? Cara, o Renato só cometeu erro esse ano. Mas só cometeu erro. Teve enchente, teve logística, teve tudo, mas no que diz respeito ao comando técnico, ele foi péssimo. O Renato não existe como técnico do Grêmio em 2024. Acabou o Renato, gente. Acabou. Acabou. Espero que os dirigentes tenham visto esse jogo. Acabou. O Grêmio foi amassado. O Grêmio parecia um time de Série D, de quinta divisão, de quinta categoria. Cara, o Grêmio não representou o seu torcedor. O Grêmio sempre foi valente. O Grêmio sempre foi, sabe, o Grêmio sempre deu carrinho de cabeça, deu carrinho na lateral. O Grêmio foi amassado, humilhado. O Grêmio tomou 1-0 e foi humilhado, e conseguiu ser humilhado pelo seu adversário. Pô, o Palmeiras está disputando o título, foda-se. Foda-se, você é o Grêmio, caralho. É o Grêmio. Porra, se não é um Marquezinho, era 7, 8, 10-0. Era isso que eles estavam esperando acontecer? Era isso que o Renato queria ver? Não, vamos segurar uma hora. Porra, era óbvio que uma hora ia sair o gol. E não saiu 2, 3, 4, 5 por detalhe. Porque é futebol. Porra! Até quando a gente vai seguir nessa humilhação? Isso é uma humilhação. Renato, pelo amor de Deus, Renato, eu te amo, mas vai embora. Vai embora, vai pro Rio, vai descansar, acabou. Acabou, tu não sabe mais o que fazer com o Grêmio. Tu não tem a menor ideia do que tu tá fazendo no Grêmio. Não existe o Grêmio esse ano. Cara, o Grêmio tá sobrevivendo. E olha o elenco do Grêmio, não é pra tá assim. É isso que me indigna, se você olhar o elenco do Grêmio. Porra, olha a folha de pagamento, olha o investimento que tem o Grêmio, olha o nível dos jogadores pra jogar dessa maneira. Cara, que coisa ridícula, ridícula. Se eu sou dirigente do Grêmio, eu tô com vergonha, vergonha. Se eu sou técnico, eu vou pra entrevista com vergonha pelo que aconteceu essa noite. Cara, o Palmeiras humilhou o Grêmio, mas humilhou. E o placar moral era 5 para mais. É lamentável, é lamentável. Chega, chega, acabou, acabou, acabou. E se não acabar, se o Renato quer um recado da torcida, torcedor, eu estou aqui em São Paulo, eu sou cronista esportivo, eu sou jornalista, eu sou um torcedor afastado, eu estou aqui, eu não posso fazer isso. Você que vai para a Arena do Grêmio, faça o seu manifesto, faça o seu protesto. O Grêmio precisa seguir em frente. O Grêmio precisa se desvencilhar disso. O Grêmio precisa sair deste calabouço, desta síndrome de Estocolmo. O Grêmio precisa seguir em frente. E o Renato também. Renato, olha pra frente. Eu sei que você ama esse clube. Olha pra frente. Vá trabalhar no Cruzeiro, no Corinthians, jogar futebol aí na praia. Você tem uma história. Você está jogando no lixo essa história. Você tem uma história construída, você é uma estátua. Honre essa estátua. Honre essa estátua e pelo amor de Deus, porque não dá mais, não dá mais. O que aconteceu hoje no Allianz Parque foi digno de demissão por justa causa quando terminou o jogo. Do tipo assim, cara, desculpa, esse não é o Grêmio. E não é o Renato que eu conheci, não é. Então as coisas não estão acontecendo. Pro bem de todos, esse trabalho precisa ser encerrado. Esse ciclo precisa ser encerrado, esse cordão umbilical precisa ser cortado, pelo amor de Deus. Pro bem do Grêmio, pro bem do Renato, pro bem de todos. Acabou. Acabou. No que diz respeito ao Palmeiras, o Palmeiras deu uma resposta que precisava. O torcedor já estava orgulhoso, pelo menos em parte do segundo tempo. Ao final do primeiro tempo estava vaiando, porque aí você começa... E nem isso o Grêmio aproveitou, né? Essa instabilidade de criar e não fazer o seu gol, e terminasse 0-0, praticamente abandonaria as chances de título, exatamente pela confirmação que a gente imagina que o Botafogo vai fazer nesse sábado. Agora não. Agora o Palmeiras segue a 3 pontos do Botafogo. Se o Botafogo vai que tropeça, tem um confronto direto ali na frente, em que o Palmeiras ainda pode sonhar com o título. E mais do que isso, né? O Palmeiras buscou o jogo, o Palmeiras buscou o confronto, o Palmeiras buscou o seu objetivo. E do outro lado, tinha um time que simplesmente aceitou tudo isso.
como se isso fosse legal, fosse bonito, fosse bacana. Simplesmente se defender o jogo inteiro, abdicar do jogo para perder de pouco. Foi isso que o Grêmio se propôs a fazer. Eu não sei mais nem o que dizer. Depois do 1-0, depois que o Grêmio toma o seu gol, aí o Renato coloca o Monsalvo e o Cristaldo ao mesmo tempo. A primeira troca dele, quando ainda está 0-0, é colocar o Natan Fernandes, que não tem feito absolutamente nada no Grêmio, e o PP no lugar do Edenilson, depois dele ter perdido um gol. Essas foram as trocas geniais do Renato. E aí só depois que ele toma um gol, aí sim, Monsalvo, Cristaldo, Diego Costa, tirando o Bright White, inclusive, tirando o Soteldo, inclusive, que era o jogador do escape, que era um jogador que estava tentando ocupar esse espaço. O Abel Ferreira, ele faz uma mexida que, primeiro que o Caio Paulista não tem a menor condição de vestir a camisa do Palmeiras, tá? No primeiro tempo, o Palmeiras não conseguiu chegar ao seu gol porque todas as jogadas morriam pelo lado esquerdo no Caio Paulista, que é displicente, ele é técnico, péssimo tecnicamente falando, ele não conseguia dar continuidade em nenhuma jogada. O Felipe Anderson também não chegou ainda, não se apresentou, e aí o que o Abel Ferreira faz? Ele coloca o Mike na lateral esquerda, tirando o Caio Paulista, sai com uma sonora vaia, o mesmo acontece com o Felipe Anderson, e aí finalmente ele coloca o Dudu, que não tem como ser reserva desse time do Palmeiras. É um absurdo o Dudu ser reserva desse time do Palmeiras. De novo, contra o Corinthians ele fez isso, ele entra fazendo uma bagunça pelo lado esquerdo, entrou, e aí dos pés dele sai o gol no rebote, que cai no pé do Estevão. O Estevão que tinha criado muitas jogadas pelo lado direito, o Reinaldo não aguentava mais correr atrás do Estevão, e no primeiro tempo o Estevão parou muito na marcação, o Estevão não estava conseguindo no segundo tempo. O Estevão só não fez 3, 4, 5 gols porque o Marquezinho estava lá, por um mero detalhe, porque ele balançou e dançou na frente do Reinaldo, e o Renato aqui, ó, enxergando isso como se nada tivesse acontecendo. Palmeiras empilhou gols no segundo tempo, só mais tardiamente o Abel que mudou o time no começo do jogo, ele botou o Rony de falso 9 no lugar do Flaco Lopes, botou o Murilo na zaga no lugar do Vitor Reis, ele está voltando de lesão, então está mais afirmado, e também o Maurício no lugar do Richard Rios, que entra no segundo tempo. Maurício que buscou o jogo, mais que o Veiga até. Buscou o jogo, fez até um gol que foi corretamente anulado, buscou muitas finalizações de média distância, é um jogador que conhece o Grêmio pelos tempos de Inter, né? Então ele estava tentando muitas finalizações, é a sua característica, e era um Palmeiras propositivo. O Richard Rios, quando entra, depois de estar 1-0, ele já entra mais pelo poder de marcação, mas também para poder compor mais o setor no meio campo. Mas, na verdade, foi um amasso antes dessas trocas e depois. O que muda é uma questão técnica, porque o Felipe Anderson realmente não está bem tecnicamente, o Caio Paulista nem se fala, então o que muda é essa motricidade, essa sintonia fina técnica que o Abel consegue com a entrada do Dudu, porque aí o Dudu tem muito mais assertividade nos movimentos, é um cara que sabe o que fazer com a bola e, de novo, ele que constrói a jogada do gol. O Marquezinho fez aquilo que pôde, foram 14 defesas, até estava olhando aqui, 14 defesas, uma hora ele não ia aguentar. O Abel Ferreira diz que inclusive o conhece do futebol português, né? O Marquezinho brilhou muito no Porto, numa época, né? E já tem 35 anos e tal, mas vem se afirmando no gol do Grêmio. Não fosse ele, seria muito, mas muito pior o que aconteceu. Eu estou envergonhado, eu estou com uma cara de palhaço como torcedor do Grêmio depois de assistir esse jogo. Agora o Juventude virou uma Copa do Mundo, vai ter que ganhar, é inimigo direto, para poder escapar do rebaixamento, e é só o que nos restou. Eu sei que esse jogo era meio que perdido, mas quando você analisa o confronto e as circunstâncias dele, você pensa assim, caramba, o que virou o Grêmio? O que virou o Grêmio do Renato? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!